Hoje estamos recebendo aqui o professor Oscar Pires, médico, doutor, também o diretor lá da área de biociências da Unital, Universidade de Taubaté, e estamos conversando aqui coisas muito importantes, né? A gente se medica aí, às vezes não tem os cuidados, não observa prazo de validade de medicação, não vê que a farmácia está numa forma irregular, sem extintor, sem alvará. O que se pode esperar de um empreendimento assim, né? Mas nós fomos para o intervalo e eu tinha deixado para o senhor aqui uma pergunta, porque fiz uma reportagem uma vez numa importante produtora de antibióticos numa região que faltava luz toda hora. E era um processo longo de estimulação dos bichinhos que são tirados da terra para fazer medicação, provavelmente antibióticos, né? E quando faltava luz, aquele processo todo, jogava aquilo tudo fora, dá para aproveitar. Será que há critério por parte dos produtores para jogar fora uma produção que está vencida ou prejudicada, em detrimento da continuidade aí de um tratamento? Como é que o senhor vê essa... Então, na verdade, a maioria... E interessante que os bichinhos lá nesse negócio, nesse processo, fazem um barulhinho, né? Sim. Na verdade é o seguinte, os antibióticos, né, eles surgiram de produtos naturais, né? O primeiro antibiótico era um fungo, né, chamado penicillium, né, que deu o nome da penicilina e começou a tratar as infecções. E a acomodação deles é importantíssima, porque o aumento da temperatura, o calor, pode fazer eles morrerem. E aí eles morrem e perdem o efeito. Se continuar a produção, vai ter um antimicrobiano, né, um antibiótico, sem ação nenhuma no organismo, né? A mesma coisa. Então, muitos deles, além de ter essa produção toda, acompanhada, fiscalizada e de preferência que tenham profissionais competentes e sérios, depois a acomodação nas farmácias também dependem disso. Precisa de ter acomodação, tem medicamento que tem que ficar acomodado até a 4 graus. Né? Então, nos hospitais, nas farmácias, tem que ter a geladeira para acomodar esses medicamentos de forma adequada. Acabou a luz por um tempo, final de semana desligou, um dia, à noite, isso diminui ou até perde o efeito do medicamento. Isso eu tinha falado, inclusive, para mim aqui no intervalo, da descoberta por acaso da penicilina, né? Sim. O Fleming chegou lá e botou junto... Isso, na verdade, o Fleming era um microbiologista e ele colocou a penicilina, que é um fungo, né, junto com a bactéria, com o Staphylococcus, que é uma bactéria que causa muita infecção até hoje nas pessoas. E ele notou que naquela cultura a penicilina ia crescendo, o penicílio, o fungo penicílio ia crescendo e a bactéria, o Staphylococcus, morria, desaparecia. Aí ele falou, poxa vida, esse fungo não causa mal para as pessoas, eu vou usar ele. Começou a utilizar o fungo nas pessoas e as pessoas ficaram... principalmente contra a sífilis naquela época, né? Contra a sífilis, e também foi uma grande vitória na Segunda Guerra Mundial, porque o combatente, né, o adversário, ele adorava ferir o seu oponente e deixar ele ferido, infectado, que ele falava, além dele não poder lutar mais, ele vai exigir mais 2 ou 3 soldados para cuidar dele. Né? E aí ele não queria matar, ele preferia ferir do que matar. E aí o que acontecia? De repente eles começaram a observar que estavam causando aquilo e as pessoas voltavam. Por quê? Porque as pessoas estavam sendo tratadas com esse antibiótico e não tinham a infecção. Então era bastante interessante. Doutor Oscar, a gente olha hoje nas farmácias, o vendedor chega e vai conferir com o farmacêutico, aí um lê para o outro o que está na receita, o que está na bula, o que está no remédio. Isso é um ritual teatral ou, de fato, é uma responsabilidade? Na verdade, assim, hoje é infração ética médica uma prescrição não legível. A receita do médico, a prescrição, ela deve ser legível. Se ela não for legível, esse médico pode, se houver uma denúncia, é lógico, ele pode responder ao Conselho Regional de Medicina, ou seja, ele é chamado lá, explica para mim por que você não escreveu de maneira adequada. Ah, eu não consigo escrever bem. Muito bem, o senhor pode escrever num computador, imprimir e assinar. Então, é importantíssimo a receita, a prescrição ser legível. Aí, quando não é...
Tem lá o funcionário da farmácia que tem a pedra roseta para fazer a interpretação dos hieroglifos. Na verdade, é mais ou menos isso. É que o funcionário da farmácia, ele tem uma experiência, porque todo dia ele recebe a prescrição, recebe a receita daqueles médicos. Então, não é que ele é bom para ler, ele sabe o nome do medicamento e ele sabe mais ou menos aquele doutor, o que é a especialidade do doutor, o que ele mais costuma prescrever, é meio que por adivinhação. Por isso que o Conselho Federal de Medicina baixou essa norma, que a receita tem que ser bem prescrita, tem que ser legível para qualquer pessoa alfabetizada. E quando o médico está dentro do computador, doutor, o famoso doutor Google, porque se bem que é interessante, né, a gente ter o conhecimento e tudo mais, há o perigo, né, das pessoas ficarem ali direto no computador e se automedicando. Sim, sim, é de alto risco. Não só para o paciente, mas o médico. O computador hoje, o senhor sabe na sua área, o fake news, famoso fake news, o tanto que existe, né? E na nossa área também. Muitas informações que surgem na internet sobre fármacos, sobre novos medicamentos, são informações tendenciosas, informações que não são reais, não são informações saudáveis. Então o médico tem que buscar atualização nos periódicos, nas revistas indexadas, nos congressos médicos, né, e nos livros médicos. O Google, um lançamento novo, ele pode achar, mas ele acha em periódico, em revista credenciada, revista indexada e reconhecida mundialmente. Nós temos que tomar muito cuidado com as informações que tem na internet. Tem muitas informações boas, verdadeiras, reais, mas tem muitas informações falsas também. Não só para o médico, mas para o paciente também. O sujeito hoje coloca lá os sintomas, vem lá a bula do remédio, ele verifica, analisa, faz, ele é o próprio médico de si, mas é um perigo danado isso daí. É um perigo danado. Ele tem que ler, que a maioria das pessoas acabam não lendo, os efeitos adversos, o que aquele medicamento pode causar para aquela pessoa que tem outra, cada indivíduo é com uma doença, uma constituição, a dosagem, tudo isso tem que ser lido antes de fazer uso do medicamento. Olha, acho que foi muito rica a sua participação, espero que volte mais vezes, né? E, naturalmente, o doutor Oscar Pires é uma pessoa extremamente responsável pelaquilo que faz e pela condução do departamento do Instituto de Biociências da Unital, em Taubaté. É muito festejado pelos seus alunos e nós agradecemos muito sua vinda aqui. Dr. Cataldi, eu que agradeço, estou à disposição, é um prazer estar aqui com o senhor e com os seus ouvintes.